campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos. Vamos realizar a leitura do Evangelho, de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para refletirmos a respeito do tema que vai nos cair. Então, abrimos aqui o Evangelho, capítulo 14, que a sua mão esquerda não sabe o que faz a mão direita, item 12. São Vicente Paulo, Paris, 1858. Sejam bons e caridosos, e terão em mãos a chave para entrar no céu. Toda a felicidade eterna está contida neste ensinamento de Jesus. Amem-se uns aos outros. É somente pelo devotamento ao próximo que a alma pode elevar-se a regiões espirituais superiores. Ela apenas encontrará felicidade e consolação na prática da caridade. Sejam bons, amparem seus irmãos, deixem de lado a terrível chaga do egoísmo e trabalhem com o objetivo de abrir o caminho para a felicidade eterna. Quem já não se sentiu alegre, com o coração batendo mais forte, ao ouvir o relato de uma boa ação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se procurarem apenas o prazer que proporciona uma boa ação, estarão sempre no caminho do progresso espiritual. Exemplos não faltam. A boa vontade é que é rara de ser encontrada. Observem que a história sempre guarda lembranças de amor e respeito por uma multidão de homens de bem. O Cristo ensinou tudo sobre as virtudes da caridade e do amor. Por que deixar de lado seus divinos ensinamentos? Por que fechar os olhos e os ouvidos às suas divinas palavras e o coração às suas bondosas recomendações? Eu gostaria que dispensasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. No entanto, desprezam o Evangelho, fazendo dele uma palavra vazia, uma carta fechada. Deixam esse admirável código moral entregue ao esquecimento. Seus males provêm apenas do abandono voluntário a esse resumo das leis divinas. Leiam essas páginas que mostram todo o devotamento de Jesus. Medite sobre elas e certamente aprenderão muito. Homens fortes, preparem-se. Homens fracos, façam da doçura e da fé suas ferramentas. Sejam mais convincentes e constantes na propagação da doutrina espírita. Deus permite que nos manifestemos a vocês apenas para encorajar e estimular o zelo e as virtudes que já possuem. Mas, se cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas são necessárias especialmente para os que possuem os olhos fechados e os corações impacientes. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todas as virtudes terrenas, pois sem ela as outras não existem. Sem a caridade não existe esperança de um futuro melhor, nem interesse moral que nos sirva de guia. Sem a caridade, a fé desapareceria, pois a fé é apenas um raio de luz que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna da salvação em todos os mundos, é a mais pura emanação do próprio Criador. É a virtude mais elevada que Ele nos oferece. Como desconhecer essa suprema bondade? Qual coração seria tão perverso a ponto de desprezar e expulsar esse sentimento puramente divino? Qual seria o filho bastante mau para se revoltar contra esse doce carinho, a caridade? Não uso falar do que fiz, porque os espíritos também são modestos em relação às suas obras. Mas acredito naquela que comecei como uma das
que mais deve contribuir para o alívio de nossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos pedirem como missão continuar minha tarefa. Eu as vejo, minhas queridas e bondosas irmãs, em sua missão divina, praticando a virtude que eu recomendei, sentindo toda a alegria que proporciona essa existência de devotamento e sacrifício. É uma grande alegria para mim ver o quanto o caráter de vocês é nobre, o quanto a missão que abraçaram é amada e protegida. Homens de bem, de boa fé e forte vontade, unam-se para continuar a obra de propagar a caridade. No próprio exercício dessa virtude encontrarão a recompensa, pois não existe alegria espiritual que ela não proporcione, já na vida presente. Sejam unidos, amem-se uns aos outros conforme os ensinamentos do Cristo, que assim seja. Então, nosso irmão São Vicente de Paulo recomenda a caridade para nossa felicidade, né? Para sermos felizes. Ele recomenda também aqui a leitura das obras evangélicas, onde estão os ensinamentos do nosso irmão maior Jesus, né? Que veio aqui há mais de 2000 anos, nos falar de amor, de caridade, de perdão, deixar de lado o egoísmo, o orgulho, a vaidade, essas coisas que nos atrapalham, né? Veio aqui há mais de 2000 anos nos ensinar o caminho que conduz até Deus, o caminho da felicidade. E como o nosso irmão aqui diz, muitas vezes a gente vai se envolvendo aqui pelas coisas da matéria, né? Que também tem a sua importância, e vamos nos envolvendo por essas coisas. Temos que trabalhar, temos que sustentar a nossa família e tudo mais, né? Mas muitas vezes a gente vai se envolvendo tanto com as coisas da matéria e parece que essas coisas têm mais importância que a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, né? Todos somos espíritos ainda imperfeitos em caminhada de aprendizado, espíritos imortais, né? E nos esquecemos disso em virtude das questões aqui da matéria, né? E as questões materiais muitas vezes nos criam necessidades que a gente nem tem muitas vezes. Mas a gente vai se envolvendo, agora eu preciso disso, agora eu preciso daquilo. Meu sonho é ter uma casa, meu sonho é ter um carro. E aí a gente vai batalhando por essas coisas, até muitas vezes alcança, mas aí daqui a pouco a gente quer uma casa melhor, quer um carro melhor, quer isso e aquilo, né? E vai se envolvendo nessa condição e vai deixando de lado as questões espirituais. Como nosso irmão diz aqui, muitas vezes a gente não faz a leitura das obras da doutrina espírita, vamos deixando de lado essas leituras que vão nos engrandecendo, vão nos ensinando, vão nos relembrando dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, né? Vamos lembrar que todos nós estamos sujeitos à lei de ação e reação, então tudo aquilo que a gente faz de bom ou de ruim retorna para nós. Se nós estamos praticando a caridade, que é o recomendado pelo nosso irmão, que é os ensinamentos que são os ensinamentos que Jesus nos trouxe, se nós estivermos praticando a caridade, estamos fazendo o bem. Então nós vamos receber em troca o bem, mas não no sentido material, no sentido moral, espiritual, aquelas vibrações boas. Nós vamos receber aquelas vibrações boas de quem está recebendo um ato de caridade nossa. Então essas vibrações fazem bem para nós, né? Nos tranquilizam o nosso coração, acalmam a nossa mente,
conseguimos ter momentos de paz, de serenidade através da prática da caridade, porque nós vamos estar recebendo essas vibrações positivas que vão nos ajudar bastante, que a gente vamos conseguir nos equilibrar mais tranquilamente, porque somos espíritos imperfeitos, então estamos sujeitos às vicissitudes aqui. Então, praticando a caridade, nós vamos estar recebendo boas vibrações, vão ajudar no nosso equilíbrio, com certeza. Então, a prática da caridade faz bem, além de estarmos ajudando nosso semelhante, né? Não é verdade? E como é que a gente pode praticar a caridade? Podemos praticar a caridade materialmente, né, ajudando aqueles nossos irmãos que não têm o que comer, que não têm o que vestir, né? Nesses momentos atuais a gente está vendo muitas dificuldades nesse sentido. Então vamos, na medida do possível, é lógico, alcançar para o nosso irmão um alimento, uma roupa, uma vestimenta, que aí vai ajudar ele a aliviar a fome, aliviar o frio, agora nosso inverno aqui. Então essa caridade é importante também, não podemos nos esquecer dela, né? Podemos fazer a caridade também tendo paciência com aqueles nossos irmãos que a gente tem dificuldade de relacionamento, procurando se serenar, conversar, tentar compreender o nosso irmão, que também é um espírito imperfeito em caminhada de aprendizado, assim como nós. E muitas vezes a gente estamos colocados juntos até para parar algumas arestas de encarnações anteriores. Então é importante ter essa paciência, ter essa caridade com o nosso irmão, para que ele tenha conosco também. Podemos praticar caridade escutando um irmão nosso que está com alguma dificuldade, passando por momentos difíceis, às vezes precisa desabafar até, né? Então, emprestar o nosso ouvido muitas vezes para essa condição, para essa circunstância que ele está passando, ajudando, né? Às vezes só escutando, mas não precisamos nem falar nada, né? Só o ato de escutar já ajuda o nosso irmão, já, né? Se a gente, claro, puder falar para ele ler as leituras das obras básicas, ler os livros da doutrina espírita, também vai ajudá-lo a sair dessa dificuldade. Podemos ajudar também fazendo uma prece pelos nossos irmãos em dificuldades, que estão no sofrimento, na dor, na doença, né? Então a prece, essa força, a prece é uma força, né? Se a gente faz a prece do nosso coração, com aquelas vibrações boas, os nossos irmãos vão receber essas vibrações, com certeza. Então a gente pode praticar a caridade de diversas maneiras, e essa prática, como já dissemos, vai nos ajudando aqui na nossa caminhada, nos engrandecendo, vai nos ajudando a nos libertar dos nossos sentimentos mais negativos, como o egoísmo, o orgulho, esses sentimentos que nos prendem aqui às coisas materiais. Então, como o nosso irmão recomenda aqui, a prática da caridade é muito valiosa, né? Ela nos aproxima de Deus. Isso é muito importante para cada um de nós aqui, né? Que ainda estamos nessa caminhada com as nossas dificuldades. Hoje, nessa encarnação, é o melhor que conseguimos apresentar até agora, né? Mas já melhores que outras encarnações que a gente tinha mais dificuldades ainda. Com o esclarecimento da doutrina espírita,
o esclarecimento da doutrina espírita nos ajuda aqui também na nossa caminhada, que a gente compreende o que está acontecendo. Ainda temos dificuldades de passar por determinadas situações ainda, dadas as nossas imperfeições, mas esse esclarecimento também vai nos ajudando a progredir, a superar essas dificuldades inerentes a cada um de nós, não é? Então, tudo isso nos ajuda na nossa caminhada. E o nosso irmão preconiza, né? Sejam unidos, amem-se uns aos outros conforme os ensinamentos do Cristo. E é isso então, né? Vamos procurar nos amar, né? No sentido de compreender, de tolerarmos, de nos equilibrarmos, nos serenarmos, né? Com as vicissitudes aqui da nossa caminhada. A gente sabe que temos muitas dificuldades aqui na matéria, né? Aqui encarnados, mas é aqui mesmo que a gente tem que estar encarnados para o nosso aprendizado. Aqui na matéria que a gente vai verificar se a gente está melhorando, como é que a gente está. Então, seguindo os ensinamentos, lendo os livros da doutrina espírita, nos amando uns aos outros, nos ajudando, nos amparando, praticando a caridade, estaremos seguindo firmes no propósito de melhorarmos, de progredirmos, né? Lembramos que sempre viemos aqui para nos melhorarmos, para progredirmos, repararmos algumas coisas de encarnações anteriores, mas nosso objetivo principal da nossa encarnação, que Deus nos oportuniza, é o progresso espiritual, moral, intelectual, né? Deus está sempre nos renovando as oportunidades. Vamos sempre nos lembrar disso. Então, vamos procurar praticar a caridade conforme nosso irmão São Vicente de Paulo nos recomenda, meus irmãos. Seria isso, então, né? Agora, então, vamos passar para as preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçamos nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças, sob a tua misericórdia infinita. Preces para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertam de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Preces para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros.
que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Preces para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site